No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com os conceitos de probabilidade. Então, a gente vai começar com o conceito inicial e, no decorrer dos vídeos, a gente vai trabalhar todos os conceitos de probabilidade. É uma matéria que, às vezes, as pessoas identificam como se fosse uma matéria difícil, mas vocês vão ver que, se entender bem o conceito, não vai ter problema na hora de resolver os exercícios. Eu vou pedir que, se você estiver inscrito no canal, você curta esse vídeo, ou, se ainda não inscreveu, para inscrever no canal. Quando a gente fala de probabilidade, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Ele é diferente do experimento determinístico. Experimento determinístico é aquele experimento que a física estuda, que se você manter as mesmas variáveis, você tem o mesmo resultado. Então, esse aqui não. Esse aqui, você mantendo as variáveis, o resultado é independente. Você não pode afirmar qual seria o resultado. Então, experimento aleatório. Um experimento cujo resultado, embora único, é imprevisível. O que significa único? Se eu pegar uma moeda e jogar uma moeda, ou vai ser cara ou vai ser coroa. Você já sabe quais são os resultados. Mas você não consegue determinar se, ao pegar a moeda e eu jogar, se o resultado é cara ou coroa. Então, ela encaixa em quê? No experimento aleatório. Um dado. A gente joga um dado normal, né, com 6 faces, a gente tem quantas possibilidades de resultados? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso, eu sei o resultado que pode acontecer. Só que quando eu jogo o dado, eu não consigo determinar qual número que vai ser a resposta. Então, isso é um exemplo de experimento aleatório. Quando a gente fala de experimento aleatório, a gente vai falar logo depois de quê? De espaço amostral. O que significa o espaço amostral? Então, eu tenho que ir construindo a ideia do que eu quero. Se eu estou trabalhando com espaço aleatório, primeiro conceito, eu não sei qual vai ser o resultado. Eu sei os possíveis resultados, mas não posso determinar qual vai ser o resultado, por exemplo, de jogar uma moeda. Então, o que vai ser meu espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Podemos indicar por S ou por ômega. Eu vou trabalhar com S, tá? É mesmo porque meu ômega é muito feio. Então, se eu estou falando de espaço amostral, olha os dois exemplos que eu dei. Uma moeda. Se você vai jogar uma moeda, qual que vai ser o espaço amostral dessa moeda? Qual o possível resultado no jogar essa moeda? Cara ou coroa. Se eu for jogar um dado, quais são, a gente está falando de um dado tradicional, né? Quais são os possíveis resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o espaço amostral. Toda vez que indicarmos NS, ou poderia ser N ômega, a gente está falando do número de elementos que existe nesse espaço amostral. Então, se quando eu trabalho com o experimento aleatório de jogar uma moeda, qual que vai ser a quantidade de possíveis resultados? 2, cara ou coroa. Quando eu pego um dado, jogo o dado, quais os possíveis resultados que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos são? Então, esse N aqui vai falar o número, a quantidade de possíveis resultados. Se a gente já entendeu o experimento aleatório, se a gente já identificou o espaço amostral, dentro do espaço amostral, o que a gente vai trabalhar? O evento. Então, o que é um evento de um espaço amostral? É um possível resultado. Então, qualquer subconjunto de um espaço amostral. Se eu virar e falar assim, 5, ele é um evento do meu jogar os dados. Não é isso? Ele é um possível resultado. Se eu falar a coroa, é um possível resultado do que eu estou falando, jogar uma moeda. Esses eventos, eles recebem nomes especiais. Então, quais são meus tipos de evento? Eu tenho um evento que é o evento impossível. Aí você vai falar assim, mas o que é impossível? Prático, fácil de guardar. Por quê? É aquele que você não consegue. Por exemplo, eu te dou um dado com 6 faces
e peço para você ter o resultado 7. Impossível. Por quê? Porque na hora que eu estou trabalhando os resultados, vai acontecer ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Se eu estiver falando de um evento certo, é aquele que, independente do que acontecer, eu posso afirmar que ele está dentro da resposta. Por exemplo, no jogar os dados, eu posso virar e falar assim, eu quero um número natural. Quais são os números que eu tenho na face do dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, independente do resultado que acontecer, vai ser um número natural. Então, isso aqui é um exemplo do evento certo. Você tem 100% de garantia que vai dar um desse tipo de resultado. E o evento simples? O evento simples é quando você tem como resposta, como evento, uma única resposta. Então, a sua possibilidade é única, tá? Então, ele é um evento simples. E o que a gente mais usa? O evento complementar. E se a gente entender o evento complementar, a gente vai entender também o evento exclusivo. Se eu estou falando de evento complementar, o que eu tenho que guardar? Se eu tiver o evento 1 e tiver o evento 2, a interseção entre eles é vazia, sempre. Mas em compensação, se eu fizer a união, eu tenho o meu espaço amostral. Vamos para um exemplo prático, que vai fazer vocês guardarem essa diferença. Imagina que o meu experimento aleatório vai ser jogar um dado. Um dado de 6 faces. Numerados de 1 até 6. Então, o que eu estou falando que eu vou ter como evento? Eu vou jogar um dado, tá? Nesse dado, eu estou falando que as faces estão numeradas, expliquei como que vai ser meu dado. Aí eu falo que o meu evento 1 são números ímpares, são possibilidades. Sempre a gente está falando de probabilidade, a gente está falando de possibilidade. Então, jogando esse dado, qual a possibilidade de um resultado ímpar? Eu tenho 1, 3 e 5. Aí eu falo que o meu evento 2 é a possibilidade do resultado ser um número par. Então, vai ser 2, 4 e 6. Esse evento aqui, E1 e esse 2, é complementar. Por que ele é complementar? Porque quando eu olho meu evento 1, que é 1, 3 e 5, e meu evento 2, que é 2, 4 e 6, E1 interseção com E2 é vazio. Não existe um número que ao mesmo tempo seja par ou ímpar, e ímpar ao mesmo tempo. Em compensação, se eu pegar os números do evento 1 e unir com os números do evento 2, o que eu tenho? O meu espaço amostral. Por quê? Porque é o meu dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que é importante entender esse? Porque quem entende esse, entende um evento exclusivo. O que é um evento exclusivo? O resultado ser ímpar é exclusivo quando eu falo o resultado ser par. Por quê? Porque o resultado ímpar me deu 1, 3 e 5. O resultado par me deu 2, 4 e 6 e não teve nenhuma resposta em comum. A interseção foi vazia. Então, para a gente começar, e daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar exercícios, o primeiro conceito que a gente vai guardar é esse, tá? A gente vai entender que a gente está começando a estudar probabilidades, né? Que a gente tem que identificar o que é um experimento aleatório, né? Já consegui mostrar para vocês a diferença entre um experimento aleatório e um experimento determinístico. Qual que é a diferença principal? No determinístico, se você manter as variáveis, o resultado é sempre o mesmo.
No aleatório, mesmo você mantendo tudo, todas as situações, todas as variáveis, você ainda não consegue determinar a sua resposta. Qual vai ser a sua resposta? Mas a gente sabe que num experimento aleatório, a gente tem um espaço amostral. E o que seria esse espaço amostral? Esse espaço amostral são os possíveis resultados, que eu falei que eu vou chamar de S. Se eu falar NS, eu quero, na verdade, a quantidade de eventos que eu tenho, a quantidade de possibilidades que eu tenho. Se eu estou falando de evento, eu estou falando de um subconjunto, eu estou falando de uma possibilidade. E esses eventos, eles podem ser classificados como evento impossível, evento certo, vocês viram que não tem dificuldade, né? Um é 0% a chance de acontecer, o outro é 100% a chance de acontecer. Um evento simples, quando a chance de acontecer é unitária. Um evento complementar, a gente identificou, vai guardar esse aqui, ó, que vocês não vão esquecer mais, tá? Par e ímpar em um dado. Por quê? Porque a interseção é vazia, mas se a gente juntar tudo, a gente tem o espaço amostral. E o evento exclusivo, quem entendeu o evento complementar, quando a gente fala que é uma interseção com E2, já está usando o conceito de evento exclusivo. Então, todo evento complementar, ele também é um evento exclusivo. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que vocês sabem que está sendo muito cobrado e a gente vai trabalhar bem esses conceitos e eu aguardo vocês para a gente continuar probabilidade.